Ninguém confirma, mas Carille parece cada vez mais próximo de virar treinador do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala sobre Gabigol. Flamengo reluta em vender Gabigol para o Palmeiras nessa janela de transferências. Por falar em Palmeiras, quero te contar que a presença de Endrick como titular da seleção brasileira vai garantir uma bolada ao Verdão. Para completar, quem John Textor acusou? Em relação a atletas, clubes e árbitros, tivemos acesso aos nomes. Quero falar também sobre uma lista de dispensáveis no Vasco da Gama, as últimas do mercado, bastidores, finanças e Carpini, fazendo revelações de bastidores que envolvem James Rodrigues e o São Paulo. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, desejar um ótimo final de semana, pedir para deixar like e se inscrever no canal apertando esse botão vermelho de inscreva-se, combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de BetSul, a maior casa de apostas esportivas da América do Sul, e tem promoção especial 150% de bônus, algo que você não encontra em nenhuma outra casa. Depósitos até R$600 garantem R$900 de bônus, mas Nicola, não tenho R$600 para depositar, não tem problema. A BetSul aceita depósitos a partir de R$1 e você segue com essa promoção de 150% de bônus. Bora para os jogos do sábado, é imperdível. Quero começar falando sobre os jogos da Eurocopa. Teremos, por exemplo, Inglaterra e Suíça, vou de vitória da Inglaterra, Holanda e Turquia, vou de vitória da Holanda. No Campeonato Brasileiro, às 20 horas, tem Flamengo e Cuiabá, o Fla é bem favorito. São Paulo e Red Bull Bragantino, dá para dizer que o São Paulo também é favorito. Uma aposta dupla nessa é uma boa alternativa. Para completar, ainda temos Copa América. Com o jogo da seleção brasileira, tem Colômbia e Panamá. Vou de vitória da Colômbia, tem Uruguai e Brasil. Vitória do Brasil pagando R$2,62. Que tal fazer uma fusão? Apostando na vitória da Colômbia e também da seleção brasileira, você garante dessa maneira uma cotação de R$3,45, estou colocando R$100 para voltar em R$345. Essa é só uma das sugestões possíveis para esse sábado. O importante é você clicar no link que está no comentário fixo ou na descrição do vídeo, faz seu cadastro e utiliza o promo code Nicola para ter direito a esse 150% de bônus, valor máximo de depósito de R$600 para você garantir R$900 de bônus. Você pode fazer depósitos mínimos a partir de R$1. Vem se divertir comigo na BetSul. Agora sim, bora de notícias. Quero começar falando sobre Copa América. A Argentina já sabe sua adversária nas semifinais. Será a seleção do Canadá que bateu a Venezuela nos pênaltis. Empate no tempo normal em 1-1. O Canadá perdeu um monte de gols. Nos pênaltis venceu por 4-3. Já na Euro, também com decisão nos pênaltis, deu França diante de Portugal. Empate no tempo normal e na prorrogação por 0-0. Nos pênaltis 5-3, o João Félix foi quem desperdiçou sua cobrança pela seleção portuguesa. Teremos Espanha e França numa semifinal, uma das maiores semifinais que a Euro poderia ter. Quero falar agora sobre Thiago Carpini, hoje técnico do Vitória e comandante do Tricolor no início da temporada. O Carpini fez revelações importantes ao UOL sobre sua passagem, mais especificamente sobre a relação com James Rodrigues, que tem brilhado na Copa América, mas que não consegue jogar pelo São Paulo. O Carpini admitiu que o James pediu para não cobrar pênalti na decisão contra o Novo Horizontino. Você lembra, né? O São Paulo foi eliminado nas quartas de final em pleno Morumbi na decisão por pênaltis e o James Rodrigues não bateu. O Carpini disse o seguinte, abre aspas, eu fiz a escala dos pênaltis e o James era o terceiro batedor. Depois, o Rafinha encostou em mim e como um líder e capitão disse que o James não queria bater porque não estava confiante. Tinha perdido um pênalti na Sul-Americana. Foi inclusive o pênalti que eliminou o São Paulo da competição. Aí o Carpini completa afirmando que procurou o James e ele confirmou que não estava bem e não iria bater. O Carpini acabou escolhendo para ser o terceiro batedor no lugar do James o Michel Araújo, que se colocou à disposição, que se ofereceu para bater. Foi justamente o Michel Araújo quem desperdiçou sua cobrança. Só para completar em relação a essa relação do Carpini com o James, técnico do Vitória assegurou que enquanto dirigiu o São Paulo, nunca teve intervenção, exigência dos dirigentes para a escalação do jogador colombiano.
Quero encerrar o noticiário do São Paulo com outra informação importante. Lisieiro, que voltou do empréstimo do Iverdon e está treinando com o restante do elenco, pode ser uma alternativa para a lateral esquerda. Vale a lembrança de que o Alexandro ainda não foi contratado e ninguém pode garantir que será, e o Wellington tem um acordo verbal com o Southampton. O clube inglês já se acertou com o Wellington para 2025, mas tenta convencer o São Paulo a liberar o atleta de forma imediata. Hora de falar sobre o Vasco e uma lista de jogadores dispensáveis. Marcelo Santana, novo diretor executivo de futebol do Cruz Maltino, foi apresentado nesta sexta-feira e uma das suas primeiras missões é encontrar clubes para 4 jogadores que não fazem parte dos planos. São eles o Cleiton Silva, atacante, Rossi também atacante, Serginho, mais um atacante e Galdames, volante. Queria destacar os números desses jogadores, temporada bastante abaixo desse quarteto. O Cleiton tem 8 partidas, nenhum gol marcado, não sai do banco de reservas desde 19 de junho. O Rossi tem 20 jogos, outro que não balançou as redes, não joga desde 22 de junho. Serginho, só 5 partidas, mais uma vez sem gols marcados, não entra em campo desde 19 de junho, não tem pego nem banco de reservas nas últimas partidas. Já o Galdames foi quem mais jogou e marcou gols, 21 partidas, 2 gols e 4 assistências, também deixou de ser utilizado a partir do dia 19 de junho. Pedrinho já havia falado em outros tempos que o Vasco precisaria reduzir custos e uma das saídas é tentar encontrar clubes para esses atletas. Para fechar o noticiário do Vasco, notícia importante. Nessa sexta-feira, o Leonardo Baran chegou a dizer que o Coutinho ainda não havia sido apresentado porque o Aston Villa exigia garantias bancárias do Vasco de que conseguiria quitar os salários durante o empréstimo de uma temporada. Informação que eu obtive com uma pessoa do Vasco é de que o que pega são pequenos ajustes ainda entre Vasco e Coutinho. A frase que eu ouvi foi a seguinte, abre aspas, não tem a ver com as garantias bancárias. Ainda faltam detalhes pequenos entre o Vasco e o Coutinho, basta a boa vontade das partes e tudo será resolvido. Fecha aspas. Bora de assunto importante, quero contar para vocês quais foram os atletas, árbitros de futebol e clubes acusados por John Textor. Só para lembrar, nessa sexta-feira foi finalizado o relatório do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, tinha um relator do caso. Esse relator pede 6 anos de suspensão para o John Textor, além do pagamento de uma multa de 2 milhões de reais. Esse relatório foi divulgado sem os nomes das pessoas acusadas, mas conseguimos descobrir quais são essas pessoas. São 4 jogadores do Fortaleza, ou que eram do Fortaleza naquele momento, Juninho Capixaba, Tinga, Benevenuto e Fernando Miguel. Eram 5 jogadores do São Paulo, Diego Costa, Rafinha, Gabriel Neves, Beraldo e Caio Paulista. 7 árbitros, Rodrigo Pereira de Lima, acusado em 3 momentos, Rafael Claus, acusado em 2 momentos, Ramon Abate Abel, Rafael Klein, Rafael Trace, Wagner do Nascimento Magalhães, além de Sávio Pereira Sampaio. Textor ainda havia feito acusações contra 7 times de futebol, Palmeiras, Grêmio, Bahia, Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo e Fortaleza. Se você não está sabendo do que eu estou falando, o John Textor fez uma série de acusações assegurando que há manipulação de resultados no futebol brasileiro. E esses que eu citei seriam os responsáveis por arranjos de resultados. As provas apresentadas pelo Textor foram tratadas como imprestáveis pelo relator do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Nos próximos dias haverá um julgamento e essa vai ser a pedida do relator, punição de 6 anos de suspensão para o Textor, além de multa de 2 milhões de reais. Acho é pouco. Se as provas apresentadas pelo Textor, com acusações fortes, não serviram para nada, na minha opinião, o dono da SAF do Botafogo precisa ser banido do futebol brasileiro. E você, o que pensa? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians e a busca por técnico. Ramon Dias, cada vez mais distante, já havia contado para vocês que há uma resistência em relação ao nome do técnico argentino entre conselheiros vitalícios do Corinthians que passaram a dar apoio ao Augusto Melo. E essas pessoas são importantes no processo que o Augusto responderá em relação à possibilidade de um impeachment. Diante desse cenário, Ramon Dias foi perdendo espaço e tudo voltou a se encaminhar para que Fábio Carille seja o novo comandante. O Santos venceu o Ceará por 1-0 na noite dessa sexta-feira no Castelão. Depois da partida, o Carille foi perguntado sobre o tema e disse que não queria conversar sobre isso, que esse era um assunto para o empresário dele. Era a oportunidade que o Carille tinha para esclarecer e dizer: vou continuar no Santos, não tem nenhuma negociação com o Corinthians, não quero ir para o Corinthians. Não foi o caso. O
Carille deixou para o seu empresário a palavra final sobre o assunto. Diante desse cenário, aumentaram os rumores de que ele será o novo técnico alvinegro. O que eu posso contar para vocês é que a proposta do Corinthians é quase o dobro do salário que ele tem no Santos. No Peixe ele ganha na casa dos R$500 mil mensais, o Corinthians oferece acima dos R$800 mil por mês. Além de luvas, prêmio pela assinatura do contrato e também bônus por títulos conquistados. A tendência é que essa novela termine até segunda-feira, quando o Corinthians precisará fazer o depósito de R$2,5 milhões para o pagamento da multa rescisória. O Corinthians tentou nos últimos dias que o Santos e o Carille chegassem a um acordo para que não houvesse o pagamento dessa multa. Esperou-se inclusive o jogo dessa sexta-feira, imaginando que o Santos poderia perder, e diante desse cenário, o Marcelo Teixeira, presidente do Peixe, demitiria o Carille. Não foi o caso, vitória e primeira colocação do Santos na Série B. Diante desse cenário, o Corinthians só vai conseguir contratar o Carille pagando a multa rescisória. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Só para completar sobre o Corinthians, Alex Santana é o segundo reforço do Timão. Primeiro, o Hugo Souza, goleiro que chega por empréstimo do Flamengo. O Alex Santana é um meio-campista que pertencia ao Atlético Paranaense. Antes de gravar o vídeo, eu conversei com o Mário Celso Petralha, que é quem manda no Furacão. O Petralha me assegurou que conseguiu vender o Alex Santana para o Corinthians pelo mesmo valor que o Atlético havia investido quando da sua contratação. Fui pesquisar, R$2,5 milhões. Imagina-se que é isso que o Timão está desembolsando. Bora falar agora sobre Flamengo e Gabigol, a enorme preocupação entre os dirigentes do Fla, Rodolfo Landim, Marcos Braz, Bruno Spindel e companhia, com a possibilidade de Gabigol se mandar para o Palmeiras nessa janela de transferências e acabar sendo decisivo para títulos do Verdão, justamente contra o Flamengo. Flamengo e Palmeiras disputam Libertadores da América, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E existe o temor de que o Gabigol seja peça decisiva para que o Palmeiras seja campeão em cima do Fla, especialmente numa temporada marcada por eleição no final do ano. O Rodrigo Dunche será o candidato da situação do presidente Rodolfo Landim e não pode mais concorrer à eleição. Diante desse cenário, o Flamengo decidiu que só vende o Gabigol em julho por US$5 milhões. Qualquer oferta inferior a essa e não haverá acordo. O Palmeiras já fez uma primeira investida pedindo que o Gabigol fosse liberado de graça em troca de um perdão de uma dívida que o Flamengo tem com o Gabigol. Nem dá para chamar de dívida, né? Mas o Gabigol tem a receber daqui até dezembro cerca de R$18 milhões. O Flamengo se livraria desse valor e liberaria o atleta de graça. O Fla disse não. O Palmeiras ofereceu no segundo momento US$1 milhão e voltou a ouvir que se não pagar os US$5 milhões não há acordo. Agora o Palmeiras reflete sobre a possibilidade de fazer esse investimento ou não, bastante dinheiro para um jogador que já pode assinar um pré-contrato. A informação que eu tenho de um aliado da Leila Pereira é que desde quarta-feira esse pré-contrato está assinado. Gabigol, se não virar reforço alviverde nessa janela de transferências, chega de graça ao Palmeiras a partir de 1º de janeiro de 2025. Quero saber de você, Gabigol no Palmeiras pode ser decisivo e evitar títulos do Flamengo nessa temporada? Se você é dirigente do Fla, libera o Gabigol ou não? Use o espaço para comentários e já deixa a sua opinião, beleza? Quero fechar o vídeo com informação importante para o Palmeiras. O Verdão não entra em campo nessa noite, mas vai faturar R$7,4 milhões. É que o técnico Dorival Júnior já confirmou Endrick como titular da seleção no confronto contra o Uruguai. Dessa maneira, o Endrick vai bater a última meta que faltava para o período em que ele ainda era atleta do Palmeiras. Vale a lembrança de que o Endrick foi vendido para o Real Madrid por €35 milhões fixos, mais €25 milhões em bônus e €12 milhões para pagamentos de impostos. Nesses €25 milhões em bônus, €12,5 milhões eram condicionados ao período do Palmeiras e mais €12,5 milhões condicionados à passagem dele pelo Real Madrid. E o Endrick já havia batido todas as metas, com exceção a ser titular da seleção brasileira. Situação que vai valer ao Verdão €1.250.000 de bônus ou R$7,4 milhões. O Palmeiras já havia recebido €10 milhões pelos 20 gols marcados. Esse valor de €10 milhões equivale a quase R$60 milhões. Teve mais €1.250.000 pela convocação para a seleção brasileira. A primeira vez da primeira convocação valeu essa grana. Agora restam mais €12 milhões que estão atrelados a jogos, gols, participações em prêmios, lá tudo com a camisa do Real Madrid.
Endrick será titular no lugar do Vinícius Júnior. Seleção brasileira precisa da vitória para chegar às semifinais. Se empatar, a decisão vai para os pênaltis. E você está confiante na seleção brasileira? Vai dar Brasil, vai dar Uruguai? Use o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, de ativar todas as notificações e compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Combinado? Abraço, tchau!